Palavra em foco dessa tarde de hoje. Vamos conferir? Em Foco, o momento da palavra. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Sabe, a Bíblia o tempo todo nos mostra o valor das palavras. Da palavra de Deus, da palavra que sai da tua boca, da minha boca. Tudo isso é muito importante. Em Efésios capítulo 4, 29, está escrito assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Oh, glória a Deus, coisa boa. O que a Bíblia está dizendo é que as nossas palavras, ela deve ser instrumento de bênçãos para abençoar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que em algum momento, como uma gravação, nesse momento você pode, daqui a pouquinho, conferir no YouTube, vai estar lá essa reflexão dessa tarde. Então, o que a Bíblia diz? Que quando as nossas palavras chegarem a alguém, a algum lugar, cheguem como instrumento de bênção, instrumento de edificação, que vai contribuir para um melhor resultado na vida da pessoa. Em geral, as pessoas gostam muito mais falar, às vezes até sem pensar. E pessoas gastam muito mais tempo comentando uma tragédia do que as bênçãos. Às vezes a pessoa vai contar o testemunho daquilo que Deus fez na vida dela. Então, ela conta tantas desgraças antecedendo a chegada do Senhor, que quando chega no momento de compartilhar o que Deus fez, o que Deus está fazendo, às vezes a coisa fica bem resumida. E a maioria também perde mais tempo contando uma coisa ruim, uma fofoca, o que até mesmo falando bem de alguém ou contando coisas boas que aconteceu na vida de alguém. Isso é importante a gente pensar nisso. O que estamos falando? Desculpa. E às vezes a gente tem que se preocupar. Às vezes, sem querer, alguém pode ficar ofendido. E pior ainda, né? Reagir com agressões, com palavras específicas, doloridas. Então, a nossa dica nessa tarde, nessa nossa reflexão: não se deixe contaminar pelas influências externas. E esse deve ser o nosso estilo de vida. Viver com atenção. Porque, caso contrário, a natureza carnal, ela vai levar a um outro caminho. Mas nós devemos, e entendemos que nós não devemos ser mais guiados pela nossa natureza carnal, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Depois que a verdade chega na vida de alguém, na nossa vida, devemos selecionar o que sai da nossa boca e onde nosso tempo e a nossa energia, o nosso foco são empregados. Quando a gente emprega esforços corretos em coisas corretas, os resultados são bem melhores. Você pode prestar atenção quanto tempo se perde, às vezes, falando o que não edifica. Às vezes não tipo coisas, falando das coisas que não dão certo, das coisas que não estão certas, das coisas que são ruins. Às vezes a gente está perdendo tempo com isso. E o que ganhamos quando a gente fala de crise, quando a gente fala de coisas ruins? Nós não ganhamos nada. Ao contrário, perdemos, prejudicamos a outros e perdemos principalmente a oportunidade de estar orando, de estar profetizando, de estar declarando uma palavra profética. Porque para o que é crente, sabe, para o que é crente em Cristo, a vida só melhora, sabe? Mesmo diante dos maiores desafios,
a nossa vida só melhora, porque nós aprendemos coisas tremendas da parte do Senhor. Ser guiado pela carne é uma das estratégias do inimigo para impedir o nosso resultado, o nosso sucesso. Então nós não devemos nunca, jamais permitir. Se você quiser agir de forma como a Bíblia ensina, seu espírito precisa estar forte o suficiente para que ele comande todo o seu ser. Por isso, a Bíblia nos orienta, nos aconselha a encher-se de Deus. Busque ler, meditar na palavra, ouça mensagens edificantes, sabe? Ore em línguas estranhas. Ah, pastor, eu não sei nem o que é isso. Então, ore no teu dialeto. Ore em português. Pelo menos vai edificar sua mente também. Quem ora em português edifica a sua própria mente. Quem ora em espírito edifica o seu próprio espírito. Enfim, faça um intensivo com Deus para que o inimigo não ganhe espaço na sua mente e muito menos na sua fala. A sua boca deve ser instrumento de bênção. Você deve acordar dizendo: hoje eu vou abençoar muitas pessoas. À medida que você exercita filtrar o que diz, né, principalmente o que ouve, para não falar o que não deve, vai ficar mais fácil identificar esse lado que o inimigo arma. E ele arma dentro de casa, ele arma no trabalho, ele arma no trânsito, no meio da rua, em qualquer ambiente. Ele justamente quer que você semeie declarações de derrota, magoe pessoas com palavras, porque quando nós fazemos isso, nós somos prejudicados. Volta para nós. Então, vamos ficar mais atentos e ser bênção para todos à nossa volta. Vamos encher de bênção esse lugar aí que você está. Essas situações, começa a declarar. Se está um doenceiro, sabe, cheio de doença, pessoas sempre chegando doente nessa empresa, sempre dizendo: vou colocar atestado. Vamos orar, repreender toda enfermidade, toda doença que tem se alastrado sobre a equipe. Se é alguém perturbando o ambiente, vamos orar pedindo a paz do Senhor, expulsando todo o mal, removendo tudo aquilo que está incomodando, quebrando a comunicação, tirando a paz desse ambiente. Se é alguma coisa que precisa frutificar, precisa prosperar, vamos orar chamando, gerando, sabe? A terra foi feita pela fé, através da palavra. Deus usou a fé e ele diz: haja luz e houve luz. Então, declare chegando todos os recursos, todas as condições para a sua empresa, para o seu trabalho. Diga: essa porta não vai fechar, ao contrário, vamos abrir outras portas. Então, abençoe aquele que tem te empregado. Tem um versículo na Bíblia que eu não estou lembrando agora, mas que ele diz que a gente deve abençoar a árvore de onde nós nos alimentamos do fruto. Então, eu sempre penso isso como sendo uma empresa, como sendo um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho. De onde tem chegado o fruto, de onde você tem se alimentado. Abençoa essa pessoa, abençoa essa árvore para que continue frutificando, continue não somente te abençoando, mas você também possa ser essa bênção na vida das pessoas. Diga agora, ore comigo, diga: Senhor, eu reconheço que é difícil resistir à tentação de usar às vezes os lábios para o mal. São tantos os apelos, mas não me deixarei ser guiado pela minha natureza carnal, natural, pois é o meu homem espiritual que guia a minha vida. E eu declaro: os meus lábios são santos, foram feitos para o louvor e para a tua glória, e eu os consagro como instrumento de bênção para todos aqueles que se depararem comigo. Assim eu os abençoarei, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É essa a sua oração? Então segue em frente, uma boa tarde para você. 14 horas, 17 minutinhos na cidade de Juazeiro do Norte. Vamos adorar agora com esse louvor? A gente volta já.